Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Calúnia, de Anton Tchekhov. Uma festa de casamento entre professores, uma fofoca, bebedeira e muita confusão. Sessão da tarde de hoje. Anton Tchekhov. Calúnia, calúnia. Boa leitura. A Calúnia, de Anton Tchekhov. O professor de caligrafia, Sergei Kaptonek Aikinoyev, casava a sua filha Natália com o professor de História e Geografia, Ivan Petrovich Lokdiny. A festa se realizava no meio da maior alegria. No salão se cantava, jogava e dançava. Corriam de um lado para outro das salas os criados emprestados pelo clube, vestidos de negras casacas e brancas gravatas bem sujas. Reinava em toda a casa o alegre rumor de conversas. O professor de matemática Tarantulov, o francês Pasdecois e o inspetor de segunda categoria da Câmara de Comprovação, Egor Veneditich Mazda, sentados em fila no divã, relatavam, um depois do outro, a alguns convidados, casos de enterrados vivos e expunham a sua opinião sobre o espiritismo. Nenhum dos três acreditava nisso, mas admitiam que neste mundo há muitas coisas que a inteligência humana não pode conceber. Na sala contígua, o professor de literatura, Dudutsky, explicava a outro grupo de convidados os casos em que a sentinela pode atirar sobre os transeuntes. As conversas, como veem, eram espantosas, mas muito agradáveis. Pelas janelas que davam para o pátio, olhavam pessoas que, pela situação ou posição social, não tinham o direito de entrar na casa. À meia-noite em ponto, o dono da casa, Akhienev, entrou na cozinha para ver se estava tudo em ordem para a ceia. Encontrou a cozinha cheia do agradável cheiro de gansos e patos assados. Sobre as mesas estavam expostos em artística desordem os zakuskas e as bebidas. Junto das mesas passava e tornava a passar, muito atarefada, a cozinheira Marta, mulher rabicunda, de volumoso ventre envolvido em faixas. "Vamos ver, querida, onde está o esturjão?" disse Kiniev, esfregando as mãos e requebrando-se. "Que cheiro magnífico! Eu sou capaz de comer toda a cozinha. Vamos, vamos, onde está o esturjão?" Marta aproximou-se de um dos bancos e cuidadosamente levantou uma folha de jornal engordurado. Debaixo dessa folha, em enorme travessa, jazia um enorme esturjão enfeitado com azeitonas, alcaparras e cenouras. Akhniev contemplou o peixe e soltou um "Ah!". O seu rosto resplandeceu e os olhos se lhe acenderam. Inclinou-se e produziu com os lábios som igual ao de uma roda sem graxa. "Ah, som de um beijo apaixonado!" "Marta, com quem estás te beijando por aí?" Ouviu-se uma voz dizer isto da sala ao lado e à porta assomou a cabeça pelada ao auxiliar Vankin. "Com quem estás te beijando?" "Muito bem, com quem?" "Com Sergei Kaptonek." "Fora com o avô, tete a tete com uma mulher." "Eu não estou me beijando com ninguém", respondeu Akhniev, algo confuso. "Quem te disse semelhante coisa, maluco?" "Fui eu que fiz com os lábios este ruído, encantado pelo esturjão." "Não me venha com histórias." Vankin sorriu largamente e sumiu-se da porta. Akhniev ficou vermelho. "Que bobagem", pensou. "Agora este maroto vai sair com gracejos mordazes. Este animal vai me ridicularizar pela cidade toda." Akhniev entrou timidamente no salão e olhou Vankin de soslaio. Este estava de pé junto do piano e, inclinado em atitude decidida, dizia alguma coisa em voz baixa à cunhada do inspetor, que ria. "Está falando de mim", pensou Akhniev. "De mim, assim maldito? E ela acredita, está rindo, meu Deus! Não, isso não pode ficar assim, de maneira alguma. Tenho que arranjar as coisas de modo que ninguém acredite. Falarei com todos e ele ficará sendo um estúpido mexeriqueiro."
Arquiniev coçou a nuca e, sem deixar de estar confuso, aproximou-se de Paz de Qua. Estive agora mesmo na cozinha dando ordens para a ceia, disse ao francês. Creio que o senhor gosta muito de peixe. Mandei preparar um esturjão de primeira. A propósito, já me ia esquecendo. Com este esturjão ocorreu, agora na cozinha, um caso divertido. Eu de entrar na cozinha para dar olhadela na iguaria. Ao contemplar o esturjão, fiz com os lábios um ruído parecido com um beijo forte ao ver que ele estava apetitoso. E nesse momento, entrou o imbecil do Vankin que disse: vocês estão se beijando por aqui, com Marta, com a cozinheira. Que coisas ocorrem a esse idiota? Essa mulher não tem nem cara nem corpo, parece um animal e ele... Vocês estão se beijando. Que homem vulgar, que homem extravagante. Quem é vulgar? Perguntou Tarantlov, que dele se aproximou nesse instante. Esse Vankin. Entrei na cozinha e começou a contar o sucedido. Fez-me rir esse homem extravagante. Parece-me que é mais agradável beijar o cachorro do que Marta, acrescentou Arquiniev, olhando em derredor e vendo Mazda atrás de si. Aqui estamos falando de Vankin, disse-lhe. Que tipo? Entrou na cozinha e me viu junto de Marta e toca em inventar coisas? Que disse ele? Vocês estão se beijando. Talvez esteja embriagado e por isso pensou ver que estávamos nos beijando. Garanto que antes beijaria um peru do que Marta. Ademais, o idiota sabe que sou casado. Que vontade tenho de rir. Quem o fez rir? Perguntou a Arquiniev, o professor de religião, unindo-se ao grupo. Vankin, estava eu na cozinha vendo o esturjão. Ao cabo de uns 20 minutos, toda a gente estava inteirada da história de Vankin e do esturjão. Que vá agora contar, pensou Arquiniev, esfregando as mãos. Começará com as suas tolices e todos logo lhe dirão: basta de maluquices, estúpido, já sabemos tudo. E Arquiniev se tranquilizou a tal ponto que bebeu uns copos além do costume. Ao acompanhar depois da ceia os recém-casados ao dormitório, foi em seguida para o seu quarto. Ficou dormindo como uma criança inocente. E no dia seguinte já não se lembrava de mais nada da história do esturjão. Mas o homem põe e Deus dispõe. As más línguas fizeram das suas e de nada serviu a Arquiniev a estratégia. Ao cabo de 4 semanas justas, precisamente na quarta-feira após a terceira lição, quando Arquiniev se dirigia para a sala dos professores e tratava das inclinações viciosas do aluno Veskin, dele se aproximou o diretor, que o chamou à parte. Veja bem, Sergei Kaptunek, disse o diretor. O senhor me desculpará. Não é coisa minha. Sem dúvida espero fazê-lo compreender. A minha obrigação, o senhor verificará. Correm rumores de que o senhor vive com com a cozinheira. Não é coisa minha, mas o senhor vive com ela. Beijam-se. Façam o que quiserem, mas, por favor, não o façam publicamente. Peço-lhe. Não se esqueça de que é um pedagogo. Arquiniev ficou petrificado. Foi para casa tão dolorido como se o tivesse picado um enxame de abelhas, ou como se lhe tivessem despejado pela cabeça abaixo um balde de água fervendo. Dirigiu-se para sua casa e pareceu-lhe que toda a gente o olhava como se tivesse untado de breu. Em sua casa esperava-o nova desgraça. Por que não comes? Perguntou-lhe a esposa à refeição. Em que pensas? Nos amores? Estás apreciando menos a Marta? Sei de tudo, canalha. Houve boas almas que me abriram os olhos. Oh, miserável! E zás! Um bufetão em pleno rosto. Arquiniev levantou-se da mesa e, tonto, sem gorro, sem capote, partiu para a casa de Vankin. Justamente o encontrou em casa. Canalha! És um canalha! Exclamou Arquiniev, dirigindo-se a Vankin. Por que me enlameaste diante de toda a gente? Por que lançaste esta calúnia? Que calúnia? O que estás inventando? E quem foi que fez correr a mentira de que beijei Marta? Tu te atreverás a dizer que não foste tu, bandido? Vankin pestanejou e agitou todo o seu rosto consumido, ergueu os olhos para o ícone e disse: Que Deus me castigue, que eu fique sem olhos, ou morra agora mesmo, se disse uma só palavra a teu respeito.
A sinceridade de Vanquim não permitia a menor dúvida. Evidentemente, não fora ele o autor da calúnia. Mas quem teria dito? Quem? Pensava Arquiniev, passando em revista mental todos os seus conhecidos e dando pancadas no peito. Quem terá sido? Quem terá sido? Perguntamos nós também ao leitor. E esse foi A Calúnia, de Anton Chekhov. Que procó, hein, Lucas? E pensar que tudo começou em torno de um esturjão. O peixe que hoje, né, está quase extinto e que produz o caviar. Trarei informações detalhadíssimas sobre isso daqui a pouquinho. Um peixe chique, então. E que tem nos mares russos, né? E também iranianos, mas a gente já fala mais sobre isso daqui a pouco. Sim, não lembro se ele fala que é um peixe, né? Sim, ele só fala de esturjão, não só fala de que esturjão, é um peixe. Porque você fica meio sem saber que animal é esse, né? Mas então tá explicado. Que não faz parte aqui da nossa cultura, né, brasileira, mas é muito legal porque esse texto nos coloca essa inserção cultural também, de uma forma bem sutil, né? Você vai lá procurar. Porque o texto do Chekhov é sempre curto, é direto, é divertido e é irônico, né? Apesar de aparentemente se fazer apenas ao redor de uma fofoca, né? Vocês estão se beijando? O fato do professor ter beijado a cozinheira? Há muito a observar na história, Lucas. Sim. Eu tirarei o pano deste conto aqui. Eu acho que eu já falei antes aqui no podcast, se não me engano, sobre o efeito Streisand, né? Que é quando você tenta abafar alguma coisa, tentando esconder ela, né? Na verdade. Que é o que aconteceu aqui no conto, né? Pra quem não tá familiarizado com esse conceito, Barbra Streisand, acho que ali no... eu ia falar se era da Bárbara mesmo. Da Barbra Streisand. Sim. No começo ali dos anos 2000, se eu não me engano. Enfim, saiu um post num blog de um fotógrafo falando sobre casas que estavam construídas em áreas... De preservação. De preservação natural, né? Que ela tinha uma casa na beira-mar. Daí tinha uma foto da casa dela, assim. Tá aí tudo bem, né? Ninguém ligou, porque o blog nem era famoso, nada. Ninguém ligou até ela processar o fotógrafo. A equipe dela entrar com esse processo aí, que daí a mídia se voltou inteira pra esse caso. E daí, quanto mais ela queria abafar isso, mais saía nas manchetes. E virou tipo, como o que a gente chama hoje de viralizar, né? Viralizou assim na mídia da época. E daí ficou conhecido como efeito Streisand. Então, quando você faz algo errado... Hoje melhor, tem esse nome. As pessoas muitas ainda vão pela rota de tentar esconder. Mas eu já vi em situações mais novas que a pessoa, o que ela faz é pedir desculpa e assumir o erro. Sim. Teve um youtuber que passou, ele faz review de carro, assim, de carro com tecnologia. Daí ele passou numa rua muito acima do permitido. A velocidade? De velocidade. E daí as pessoas nos comentários foram lá e falaram, né, e tal. E daí ele, em vez de tirar isso do ar, porque você podia simplesmente no editor ali do YouTube deletar uma porção do vídeo. Daí ele foi lá e pediu desculpa e fez um vídeo... íntegro. Falando sobre isso, que foi bem melhor do que se ele tentasse esconder, né? Talvez ia explodir muito mais. Ou mentir dizendo não. Então voltando aqui pro conto, eu senti muito isso. Se ele tivesse só deixado... Sim. Tranquilo, não ia ter acontecido nada, né? Ia ter passado. Ótima então, ali inserção. no final, vou deixar pro leitor, mas ele já coloca tudo limpo, né? Você, como leitor, você percebe que foi ele mesmo que fez explodiu essa história aí com a cozinheira. Justamente. Muito bom, adorei a inserção. E o Chekhov faz bem isso, ele pega uma piada simples e joga o realismo crítico. E é tudo fruto de uma observação muito precisa da vida cotidiana. E ele reflete isso numa escrita concisa, porque veja que rápido que é esse conto. É o entretenimento e te passa uma mensagem mega profunda. Porque não só a calúnia, como em tantos outros contos. Bom, eu vou começar então levantando esse pano, e o primeiro ponto que eu vou levantar é a bandeira da minimização feminina. Isso tá muito nas entrelinhas, mas eu não poderia deixar de notar, porque a filha
e que é noiva é apenas Natália. A cozinheira é Marta. Mas os homens têm nomes compostos e sobrenomes. Né? E quando quer se defender, o Akhniev menospreza a figura da cozinheira. Então, por isso, né, aqui é o meu principal argumento. Ela já é apresentada como mulher rabicunda de volumoso ventre envolvido em faixas. Podia dizer, ela é acima do peso? Não, fala aquela gordinha simpática, né? Que a gente fala no Brasil às vezes, que é errado também chamar de gordinho, né? Hoje em dia não pode nada. Volumoso ventre. Mas aqui fala, né? Que é um volumoso ventre. Ele é explícito nessa explicação dele, mas vale... piora aqui, ó. Sim, mas vale o detalhe antes de você continuar, que isso é o personagem falando, não é o Anton falando sobre a mulher, né? É o personagem, então faz a gente também... É o narrador, na verdade. Faz a gente começar a julgar as pessoas por esses comportamentos. E daí, quando a Akhniev se refere a ela, ao fato, e também a ela, essa mulher não tem nem cara nem corpo, parece um animal. E depois, parece-me que é mais agradável beijar um cachorro do que Marta. Então, esse é um ponto. Coloca a índole do cara. É verdade. Mas o mais impressionante na história é isso que você estava falando, né? A forma como o Chekhov envolve o leitor a ser o portador de um segredo. Quem terá sido? Perguntamos nós também ao leitor. O desfecho, né? Desfecho que pede uma gargalhada, porque o protagonista ela se envolve numa ironia imensa, sendo vítima da sua própria arrogância. Né? Ele espalha boatos sobre si mesmo de forma involuntária e acaba pagando o preço do rigor social, que a historieta se pauta no rigor social. Vamos recortar 2 principais ambientes desse rigor social. Primeiro, com criados emprestados do clube, a casa da família, que recebe a sociedade em uma festa de luxo, iguarias, com piano, boas comidas, conversas espantosas e divertidas, está escrito no conto, né, entre os convidados. E depois, outro ambiente social, a repreensão que o professor de caligrafia recebe do diretor na escola. Especificamente, gostei muito dessa especificidade, trazendo as aspas. Ao cabo de 4 semanas justas, precisamente na quarta-feira, após a terceira lição, quando a Akhniev se dirige para a sala dos professores e tratava das inclinações viciosas do aluno Vesekin. Dele se aproximou o diretor, que o chamou à parte, né, seguido de: o senhor vive com ela, beijam-se, façam o que quiserem, mas por favor, não façam publicamente, não esqueça que é um pedagogo. Então é o rigor social muito presente aqui nessa parte. Então esses são os principais pontos que eu levanto de análise nessa história super curta, mas bem profunda. É verdade, o Chekhov tem bastante história curtinha, né? Apesar de ele ter contos que são quase novelas, ou são novelas, né? Contos mais longos. Aqui tem essas histórias mais curtas e nunca colocando a opinião dele, assim, né? Ele tem essa característica. Tem até uma frase que eu peguei dele que exemplifica bastante isso, que ele fala assim, abre aspas. Na minha opinião, não é trabalho do escritor resolver problemas como Deus, pessimismo, etc. Seu trabalho é simplesmente registrar sob quais condições disse ou pensou o que sobre Deus ou pessimismo. O artista não deve ser um juiz de seus personagens e do que dizem. Seu único trabalho é de ser uma testemunha imparcial. Tirar conclusões cabe ao júri, ou seja, aos leitores. Muito bom. Que é assim que ele termina a história. E se você pegar todas as histórias do Chekhov, pelo menos todas que eu já li, tem essa característica, né, de ele deixar essa ponta solta para o leitor julgar. Vou voltar aqui na minha anotação, ó. Ontem houve pedidos no nosso clube, né, que ontem a gente falou de Chekhov no clube. Nossa, foi sensacional o encontro de ontem. E eu já tenho aqui anotado próximas histórias do Chekhov que foi pedido de membros do clube. O Vingador vai vir. A Mulher do Farmacêutico. E eu não estou me lembrando o terceiro, mas já está anotado. E tem também Dostoiévski, que foi impossível a gente não entrar no assunto, né? Eu já li Noites Brancas, é sensacional do Dostoiévski. Mas aqui tem o pedido, já faz um tempinho, desde o ano passado, de fazer Bobok, do Dostoiévski, que a Arlete solicitou, ela achou bem legal. A gente está estudando uma forma de trazer.
E O Sonho de um Homem Ridículo também foi levantado ontem. Aqui a Elaine falou desse, mas a gente precisaria dividir, Lucas, esse conto. Tem que ver essas... porque é um pouco mais longo, né? O Dostoiévski trabalha histórias maiores. Mas, tem muita coisa por vir aí. Eu queria falar a informação cultural do esturjão. Pode ser agora? Pode ser. Então, esse conto ele é um bom exemplar para a gente ilustrar, né, sobre esse peixe. É um peixe ancestral que já se teve em abundância e hoje está em iminente extinção, porque ele produz justamente essa iguaria aclamada pelo luxo, pela nobreza, que é o ouro negro, o caviar. Aí eu fui encontrar informações desse peixe que diz exatamente que até o final do século XIX era muito normal encontrar esturjão em muitos outros lugares, tipo na foz do rio Hudson, em Nova York, no Tamisa, junto a Londres, em Dordogne e Ganhome, junto a Bordeaux, né, na Romênia também, e no Rio Pó de Piemonte. Então tinha vários lugares, né, e era muito barato, só que infelizmente a industrialização e a poluição exterminaram essa iguaria ao longo do tempo. Restou esturjão no mar Cáspio, tanto do lado russo como no iraniano, só que esse curso d'água tá ficando raso demais, porque o peixe é de grande proporção. Então fica difícil também para esse peixe se manter, sobreviver. Aí uma das providências para minimizar esses problemas foi a abolição da pesca predatória. O lado russo, eles fazem o quê? Uma verdadeira cirurgia asséptica. Eles pegam as fêmeas, operam nesses centros cirúrgicos de uma forma bem rigorosa, removem as bolsas com os ovos e devolvem elas vivas, né? Aí, só que no lado iraniano tem alguns problemas culturais. Por quê? Primeiro, que o consumo interno é proibido, porque as leis islâmicas consideram o esturjão um animal impuro. Aí, todo o produto deles é exportado. E até metade do século XX, até um pouco depois da Segunda Guerra, o caviar iraniano era todo processado pela Rússia, por acordos governamentais que eles fizeram, né? Aí, só que ainda hoje, no lado iraniano, que daí hoje eles já pescam o peixe, apesar de não consumirem, eles sacrificam as fêmeas, né? Então, só para você ter uma ideia desses cuidados, uma fêmea adulta do esturjão, ao redor de 18 a 20 anos, pode produzir algo em torno de 7 milhões de ovos. Nossa. E na pesca predatória, a gente pode ter números insignificantes, em torno de 300 mil ovos, ou seja, um crime e um desperdício. Né? Porque não deixa o peixe crescer, mata, e daí ele não produz tudo que podia produzir e não, enfim, vai exterminando, né? Então é exorbitante a matemática aqui, se a gente for pensar, né? Perto de 7 milhões de ovos, um peixe pronto, adulto ali com 20 anos e 300 mil ovos, que é o que normalmente eles tiram quando sacrificam um peixe assim, né? Sim. Então aí fica, né? Se você já teve a oportunidade de provar caviar algum dia, você sabe de onde vem e a que custo, né? E para fazer jus a isso, Tchekov fez o seu personagem soltar um beijo, né? Ao contemplar o peixe assado. É dessa forma que a gente tem uma história, né? Lambeu os beijos. Se não fosse né, a gente não teria história. Então olha que sutil, né? Que delicada a forma como ele pega os fatos da vida cotidiana e escreve, né? E pro nosso apoiador, tá indo um material bem rico, Lucas, em relação à própria inserção do Tchekov no Ocidente também. As peças de teatro que foram adaptadas na metade do século passado aqui no Brasil, sabe, como que acontecia essa questão porque ele inicialmente foi considerado um escritor menor frente a Dostoiévski, a Tolstói, sabe? Porque eles tinham um formato, assim, uma forma mais... clássica, assim. Clássica. E daí ele vem e faz esses quiprocós, que é como se fosse uma história... um engano, né? Essa história invertida. E os humoresques, né? Que a gente também pode chamar como sinônimo. E a gente... Tudo isso faz a gente lembrar que o Aristóteles já havia falado na Arte Poética que a comédia ela é inferior em relação à tragédia, né? Então a tragédia no teatro era o que era... Aos olhos do público. Aos olhos também
desses que faziam a teoria lá no passado, muitos séculos atrás, né? Hoje em dia, o que a gente mais ama é uma comédia, né? Muito legal, só que, tipo, tudo isso levou tempo pra se reconhecer, né? Perceber o quão é importante. Você só percebe a beleza da alegria quando você tem a tristeza, e a tristeza também te leva à alegria, né? Você precisa das duas coisas, as duas coisas se completam na dramaturgia, inclusive, que o Tchekov foi um grande dramaturgo, né? E daí no Brasil a gente tinha os vaudeville, né, que na metade do século passado, principalmente nas universidades, eles criavam, é uma mistura que veio dos Estados Unidos, do Canadá, mas é inspirado também na França, voix de ville, né? Voix de ville é voz da cidade, né? Aí a gente vai falando vaudeville, que é como se fosse uma comédia de intriga. Mas aí é aqueles shows tudo misturado, com as musicais, comédia, mágica, acrobacia, dança, todos ligam entre si e fazem um entretenimento bem popular. E é assim que eles faziam, por exemplo, um pedido de casamento, que é uma peça muito importante do Tchekov, foi adaptada diversas vezes aqui no Brasil, mudando um pouco essa questão da cenografia e do figurino, ao invés daquele chapéu russo de neve, aquela roupa pesada, né, um cenário mais minimalista, mais de parede meio simples, né, como a gente tem aqui no território nacional, porque era feito por estudantes esses teatros, né? Então a gente tem essa riqueza da obra dele sendo conhecida, sendo popularizada a partir dos teatros amadores, inclusive, né? Esse termo que você usou, vaudeville, também que tem ele foi longe, né? Foi até, acho que ali o começo do século XIX, 20 ali. Começo do 20. Isso, começo do século 20, e ele tem por característica umas músicas bem essenciais, assim, tem um estilo musical todo para isso, e era conhecido por ser itinerante também, né? Eles iam fazer as apresentações, iam para outra cidade, enfim, e essa forma mais barata, dá para fazer um paralelo com as pulp magazines, né? Que era a forma barata de literatura, de acesso, assim. Dá pra fazer esse paralelo, que era uma forma de teatro mais acessível também. Mas quando surge vaudeville, né? Que é inspirado na França, que daí é os vaudeville que começam no Brasil, é pra classe média alta. Depois que se populariza. Mas é muito importante isso. E me fez lembrar o filme, não é das formiguinhas? Tem o teatro. Ou Vida de Insetos, né? Que tem o teatro. Que tem vários outros filmes também. Tem vários filmes que trabalham com essa ideia. No próprio Pinóquio do Guilherme Del Toro? Do Guilherme Del Toro, a gente tem o David, uma espécie. No Pinóquio original também. E essa forma de show meio circense, né? Isso. Enfim, então nos Sete Pecados Capitais também, que é um filme bem antigo, também tem esses itinerantes, assim. Então é uma característica bem legal dessa época aí também. E eu ainda tenho aqui um conteúdo de como ele renovou as formas do conto moderno. Dá tempo, produção? Porque a gente sempre escuta isso, né? Que ele fez uma história curta, ele renovou, ele é o renovador do conto. Mas por quê? Porque ele subverte alguns modelos que já estavam consagrados de antecessores na arte do conto, como Edgar Allan Poe, né? Que a gente tem a filosofia para o conto, né? Ele cria uma filosofia para constituir um conto, organiza o enredo para construir um efeito singular e único, inclusive ali num desfecho. E eu até dei o exemplo ontem, lembrem Berenice, no final aqueles dentes todos caindo, né? Uma coisa bem singular mesmo. E o Guy de Maupassant francês, que é um pouco menos programático, mas ele articula a realidade e banalidade também, com os desdobramentos diferenciados, assim. Ele rompe também com a forma, aquela questão quadriloquente, que marcou os românticos antes, né? Só que aí o Tchekov, ele faz o quê? Ele altera isso e ele pensa assim, ó. O conto todo é um acontecimento, né? Não é só o desfecho que interessa, né? Não é só aquela descrição demorada para chegar num ponto. É o processo que interessa, é a jornada o foco. Então eu tenho que entreter ao longo de toda a história, né? Então, ao invés de concentrar, a narrativa toda é a concentração, né? Não é são um ponto, né? Se você pensar no conto de hoje, ele poderia facilmente ser transformado numa peça de teatro. Porque vão acontecendo esses fatos mesmo. Não tem nada que acontece
de forma interna, assim, nos personagens, que eles não externalizam de alguma forma, né? Exato. Então, e você fica acompanhando essa espécie de peça de teatro, e talvez seja por isso que ele não foi considerado tão sério quanto Dostoiévski e Tolstói, porque ele tava fazendo algo novo, né? E assim, como dramaturgo, ele foi muito longe, observando a vida cotidiana unida à medicina, que ele também foi um grande médico, inclusive filantropo, a gente falou bastante disso, né? Então ele conhecia muito a alma humana, né? E o leitor, com o texto dele, tem o privilégio da liberdade da interpretação, né? Porque ele faz histórias com desentendimentos, com situações espalhafatosas e joga pro leitor, mas ele faz tudo isso não de uma forma rasa, ele faz de uma forma profunda, porque, espante-se, eu ao estudar, que pesquisei muita coisa para fazer esse clube de ontem, descubro que quem primeiro usa fluxo de consciência é o Anton Chekhov. A Virginia Woolf, sobre ele, inclusive, falou umas coisas assim bem marcantes que ela até tava procurando aqui a fala dela, mas as histórias do Chekhov não são moralizantes, né? Ele deixa que o leitor tire suas conclusões. Ele não se acha pregador da verdade, nunca fica sugerindo soluções, né? Mas ele mostra o fluxo natural da vida. Então isso é muito legal. A Virginia... eu tava querendo achar aqui, mas antes de eu falar da Virginia, se eu não achar essa parte não tem problema, só dizer o que ele mesmo disse, né, pra fechar isso. O Chekhov dizia assim, ó, que nas peças de teatro tem que se pintar a vida como é e as pessoas como são. Na vida real a gente não se mata, nem se enforca, nem faz declarações de amor a todo instante, nem tampouco são ditas coisas inteligentes a cada passo. O que se faz realmente é comer, beber, galantear, dizer tolices, e é isso que se deve dizer no palco. Em suma, muito legal. Muito bom mesmo. A gente querendo um pouco disso nas coisas atuais também, né? Séries atuais. A gente vê algumas que são assim, né? Mas outras não são tanto. A gente terminou de ver o Stranger Things, né? E foi tudo assim, esses diálogos, né? Muito, bem prontinho, muito fora da realidade, né? Mas eu entendo que seja a proposta da série. E, por outro lado, a gente vê outras coisas que puxam mais pra realidade, né? É tão interessante que algumas séries que a gente tá vendo, tipo, a gente tá vendo e você pensa, nossa, eu já sei o que o personagem vai responder pra isso. Porque é sempre igual. E tem a fala, né? Temos companhia. Não, e eu achei a fala da Virginia. Só pra fechar, e a gente vai pros apoiadores. A Virginia dizia assim, que o Chekhov é o analítico mais sutil das relações humanas. Quando lemos estas histórias sobre quase nada, o nosso horizonte estende-se e ganhamos um espantoso sentido de liberdade. Muito bom. Descreve bem a obra do Anton Chekhov, que foi o tema do Clube Leitura de Ouvido de ontem. Foi muito legal. E para você ser um membro do clube também, basta você se tornar um apoiador. Nossos apoiadores recebem 3 recompensas. Uma delas é entrar como membro do Clube Leitura de Ouvido, com encontros mensais de discussão e conversa sobre as obras. A outra recompensa é entrar nos créditos finais de cada episódio e também receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz aqui no podcast, junto com a arte de capa e uma mensagem nossa aqui do Leitura de Ouvido. Então, posso contar que eu fiz a curadoria do ano inteiro? Quais são os autores de todos os meses? Você quer falar todos os autores já? Depois que a gente falou o nome dos apoiadores. Então, depois vai ser a última coisa. Depois dos apoiadores, a Daiana vai revelar qual que vão ser os encontros do Clube Leitura de Ouvido pro resto do ano aí. Até janeiro que vem. Isso, de 2026. Então vamos para os nossos apoiadores, que são eles. É que você não falou como apoiar. Ah, tá, vou falar antes, né? Você tava tomando água. É por isso que eu fui tomar água. Te cortei água. A gente só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que R$20 a mais para participar do clube também. Aí você recebe todas as recompensas apoiando R$20 ou mais. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Franciele Vieira, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça,
Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salles de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Sil Buscavalente, Silvana Silva, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Se for para escolher, a gente prefere que você programe o Pix, né, pela chave leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente também não precisa deixar as taxas para a plataforma do Apoia, né, então fica mais limpo e vem mais din-din para nós também. E então vou fazer a revelação. Rufem os tambores. Clarinetes. Tocou tudo já. Colocou tudo, né? Então ontem tivemos Anton Chekhov, 166 anos desse autor. Vamos completar do nascimento dele dia 29, agora de janeiro, né? Então, em fevereiro, dia 19, a gente vai ter Mário de Andrade. Em março, Arthur Conan Doyle com o seu Sherlock Holmes. Em abril, Virginia Woolf. Em maio, Emily Dickinson. Em junho, Machado de Assis. Em julho, Castro Alves. Agosto, Francisca Júlia. Setembro, Álvares de Azevedo. Outubro, Graciliano Ramos. Novembro, Augusto dos Anjos. Dezembro, Charles Dickens. E em janeiro do ano que vem, que é aniversário dele, Edgar Allan Poe. Muito bom. Então esses serão os autores abordados ao longo desse ano aqui no Clube Leitura de Ouvido. E se você tá na hora de entrar, né? Agora é um momento oportuno para entrar como apoiador e daí participar do clube, porque você vai ter um tempo ali até o próximo encontro para deixar as suas leituras em dia. Lembrando que também entrar como apoiador não é obrigado a participar do clube, né? Às vezes, eu quero apoiar, mas eu não tenho muito tempo e tal. Sim, então, sem problemas. O importante é você nos apoiar, e se fizer parte do clube, melhor ainda. Com certeza, a gente fica muito feliz com esse ciclo. Nossa, tá surgindo cada ideia, a gente tá aperfeiçoando muito, tá super afinado, assim, sabe? Ponteira de lança, de pensamento, de intelectualidade, tá assim o nosso clube. Tá rendendo discussões ótimas que estão, inclusive, enriquecendo os episódios que a gente tá fazendo, né? Com certeza. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.